3 João, versículo de número 2, nós vamos fazer a leitura. Hoje nós temos alguns textos bíblicos para consultar. Não sei se vai dar tempo você abrir a Bíblia em todos. A palavra, ela está, a pregação dessa noite, como sempre, né? Quem prega aqui, quem são os pregadores da igreja, sabe que nós precisamos estar na Bíblia, pregar a palavra, não a axiologia. Então, nós temos alguns textos, pessoal da mesa da mídia, pode colocar também, aqueles que der para você acompanhar, faz bem, anota, mas também a pregação fica no YouTube, que está sendo ao vivo, né? Depois você pode, mais uma vez, consultar os textos bíblicos. 3 João, versículo 2. O tema que Deus colocou no meu coração esta semana, foi no meio da semana, me parece que quinta-feira, é o que eu vou ministrar hoje. Tinha 3 temas, mas o Senhor me direcionou para este, que já é o começo, é um preparo para 2026. Então o tema, eu vou prosperar em 2026. Subtítulo, a jornada para 2026. Tem uma jornada. Tem uma jornada tremenda aí para 2026, viu? Tem uma jornada tremenda. Nós vamos começar aqui lendo esse primeiro texto. Amado, desejo que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. 2026 está à porta. Verdade ou não? A pergunta que não quer calar: como você está se preparando para 2026? Pastor, eu nem sei se eu vou emplacar em 2026. Por isto que o fato de não conhecermos o futuro não isenta você de se preparar para ele. É melhor se preparar do que o futuro chegando, virando presente, e você está uma pessoa despreparada. Não é melhor? Eu vou me preparar. Se o Senhor permitir eu viver até lá, amém. Se Ele não permitir, glória a Deus também. Então, 2026 está chegando. Como você está se preparando para 2026? Nessa parte introdutória, eu quero aqui deixar claro, e você verá nos 5 tópicos que o Senhor me direcionou para essa noite, que a prosperidade material é um dos 5. É um dos 5. Porque quando fala um tema prosperidade, prosperar, a jornada de prosperidade para 2026, parece que vem na cabeça da pessoa somente comprar, vender, negociar, guardar, multiplicar, somente ganhar, ter posses. Mas não é nessa linha que eu estarei ministrando. É só um tópico que é sobre a questão material. Que nós também temos que viver o que a palavra diz sobre prosperidade material. Então nós vamos refletir sobre 5 áreas
da nossa vida que eu e você precisamos prosperar. Escute, seremos confrontados nessa noite. Você vai ficar inquieto na cadeira, mas é para o seu bem. Esta palavra, ela é poderosa. Essa palavra faz com que o sofá do comodismo apareça lá uns espinhos para a gente levantar desse sofá e ir em direção à nossa vitória. Trabalhar como se 100% dependesse de nós. E orar como se 100% dependesse de Deus. É isso que nós vamos fazer hoje aqui nessa pregação. E a pergunta é a seguinte. Baixa um pouquinho, por gentileza. A pergunta é a seguinte. Você está pronto, uma pessoa pronta para prosperar? É uma pergunta. Que parece que querer prosperar, basta só querer e não tem que fazer mais nada para prosperar. Mas nós vamos ver dentro da Bíblia que, gente, eu creio muito que Deus trabalha na minha força. Então fala com alguém aí, você crê nisso? Fala aí, Deus trabalha na sua força. Gente, Deus trabalha na nossa força. Então hoje nós vamos refletir sobre esses princípios, esses pontos principais aqui das áreas da nossa vida que nós precisamos prosperar. Primeira área, você quer saber? É um tema que está em alta. Que eu e você precisamos nos preocupar com ele. O texto lido fala sobre a mente. Coloca o texto base na tela, por favor. O texto lido fala da mente. O texto lido fala de alma. Então, o primeiro ponto que vamos refletir sobre prosperidade. Primeiro, prosperar na alma. Quando eu falo prosperar na alma, eu estou falando coração, eu estou falando mente, entendimento, essas palavras, esses adjetivos. Quando eu estou falando de alma, eu estou falando de mente. Eu estou falando, preste atenção, de renovação interior. Eu e você precisamos nos atentar e refletir nesse primeiro princípio bíblico. Temos que cuidar da nossa alma. Temos que cuidar do nosso interior. Então, primeiro ponto, prosperar na alma, prosperar na mente, ter o nosso interior renovado, receber uma renovação do nosso interior. Parte do versículo que nós lemos: amado, desejo que você prospere. Desejo que você prospere. A parte final fala da alma, assim como é próspera a sua alma. 2 Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Está falando da mente. Aquele que está verdadeiramente em Cristo precisa ter uma mente renovada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que se fizeram novas todas as coisas. E a pergunta é: nós estamos com o nosso interior renovado? Nós estamos vivendo dias muito complicados nessa questão do interior do ser humano. E quanto mais se avança a volta de Cristo, maior bate um desespero no coração de muitas pessoas. Trabalhando demais, em excesso, parece que é sinônimo de ganhar dinheiro, de destaque. E aí vai adoecendo, as doenças do trabalho. Porque nós estamos dando mais do que nós temos.
Quando eu e você estamos doando mais do que nós temos, nós adoecemos. Prosperar na alma, viver em paz, é renovar os pensamentos, é abandonar tudo que limita, que impede você de avançar. O que tem impedido você de avançar? Precisamos renovar, porque a principal prosperidade não está no estereótipo, está dentro do nosso interior. Olha, não sei se você está percebendo o que eu estou percebendo. A turma aí de destaque, cantor e de outros atores, essa turma aí de destaque aí do cenário aí, mundial, está aumentando a frequência de desespero em buscar Jesus. Você está percebendo isso? Antes era muito raro, um famoso converteu, e hoje, por quê? A ficha já caiu que riqueza material não é o suficiente. Ela não consegue adentrar na alma do ser humano e resolver os seus conflitos, os seus dramas. Então, por isso que esse ponto aqui é muito importante. Eu preciso prosperar com a minha mente para ter um 2026 melhor do que 2025. 2026, a pressão espiritual vai aumentar, porque Satanás sabe que os dias dele estão contados, e ele vai intensificar a sua força, tentando impedir as pessoas de serem felizes em Deus. Cuidado, porque a verdadeira prosperidade, ela precisa estar dentro de nós. A nossa alma precisa estar em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Você já viu uma árvore estrondosa, bonita, vistosa? Vai ver onde estão as raízes dela. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional precisa estar enraizada em uma rocha firme que é Jesus. Pensa em um tempo que eu e você precisamos urgentemente agarrar com Jesus, com as nossas emoções, e falar: Senhor, implanta o teu reino dentro de nós. Me ajuda a compreender essa sagrada escritura. Eu preciso desesperadamente de ter o meu interior renovado. Porque aí você dorme em paz, a comida tem sabor, você olha para o céu, é uma pessoa grata, você não fica levantando, parece que o mundo está conspirando contra você, porque a tua alma está em Deus. Porque você, assim como uma árvore está firme, você é mais firme em Deus com as suas raízes. Em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a nossa prosperidade interna, dentro de você. Se preocupe com isso. Se preocupe. Agora, ter uma vida emocional equilibrada, gente, eu não conheço outro caminho. Eu não conheço outro caminho. Alguém conhece? Tudo é variável, é relativo, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você está lendo Bíblia? Deixa eu te dar um conselho e vou te dar uma exortação. Se você não está lendo Bíblia, você vai sucumbir com muita facilidade. Você não vai aguentar a pressão que está vindo por aí. Então, estou te dando um conselho. Hoje é que dia? 23? 23 de novembro de 2025. Escreve isso aí, o pastor falou. Se você não ler, não meditar na Sagrada Escritura, está enfadado ao fracasso. Porque o Satanás não tem medo de dinheiro, não tem medo de saúde boa, não tem medo de... Satanás, aqui ó, ele teme é isso aqui, quando está no nosso coração, é isso que ele teme. Amém? Então, vamos tratar de ler a Bíblia. Você tem buscado essa prioridade interna? Ou tem deixado as distrações atrapalhar a sua vida espiritual? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23.
Olha que texto maravilhoso, que texto libertador para dar força para dentro de nós. Impulsionar, ativar esse amor, essa fé extraordinária que Deus implantou dentro de nós. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração. Coração aqui é mente, é interior, é o homem interior, é a mulher lá dentro. O sábio Salomão já estava nos avisando: cuide do centro das suas emoções. Sobretudo, o que se deve, é um dever, é uma obrigação. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que eu e você devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede a fonte da vida. Se nós não guardarmos o nosso interior em Deus, olha aqui, dele, o que vai proceder de dentro de nós, gente? Por isso que está procedendo de dentro de nós um monte de porcaria. Um monte de porcaria, porque nós não estamos guardando a nossa mente, a nossa boca, a nossa língua, o nosso interior. Então nós temos que cuidar da nossa vida emocional. Não dá tempo para decorrer num monte de coisa que nós sabemos que temos que fazer. Caminhada faz bem, outras coisas, alimentação equilibrada. Gente, tudo isso favorece. Oração, melhor ainda. Leitura da palavra é um alimento que alimenta de fato a nossa alma, porque o alimento físico serve para o corpo, o exercício serve para o corpo, mas e para a alma precisa de algo mais substância, a alma precisa de algo mais forte. Os músculos espirituais, nós precisamos estar fortalecidos na palavra. Segundo ponto, prosperar nas relações, ter uma vida em comunhão. Segundo ponto, prosperar nas relações. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Esse tópico aqui, esse ponto aqui, é para você, minha irmã, é para você, meu irmão, que diz assim: eu não confio em ninguém. Eu tenho pena de você que anda sozinho. Lembra de Eclesiastes capítulo 4? É melhor serem dois trabalhando juntos, rende mais. Rende mais. E se vier o frio, aquece um ao outro. Calor humano. Está falando de calor humano. Então, 2026, precisamos estreitar laços fiéis, honestos, firmes, de amizade. Se você tem uma amiga, valorize. Se você tem um amigo, valorize. Você não tem? Misericórdia. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Outra tradução: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. É isso aqui, ó. Esquenta. Então, em nome de Jesus Cristo, você quer prosperar em 2026? Tenha e valorize amizades que Deus te deu. Mas fulano não me procura. Procura você. Quem sabe ele está no mesmo pensamento. Meu amigo sumiu. Quem sabe os dois estão assim, ó. Eram assim, agora está aqui. Não liga mais para mim. O outro está assim, não liga mais para mim. Alguém tem que ter a iniciativa. Nós precisamos prosperar em 2026 nas relações, amizades, família, ter comunhão. Porque, gente, a prosperidade também reflete em nossos relacionamentos. Uma pessoa próspera, ela tem amizades e ela também é amiga, é amigo.
Não, o sábio Salomão disse: aquele que se isole busca o seu próprio interesse. Quem busca seu próprio interesse é uma pessoa egoísta. Eu estou falando com alguém nessa noite que busca seu próprio interesse. Então, se você é uma pessoa isolada, deixa eu te falar uma coisa: você está sendo uma presa fácil. Não tem com quem se conversar. Não tem com quem desabafar, não tem com quem você pedir uma opinião. Aí fica aí tropeçando, cambaleando, igual bêbado, sendo que um amigo poderia te dar uma direção certa para você tomar uma decisão. Aleluia! Tem alguém que quer prosperar nesse 2026? Não seja uma ilha. Você já viu como a ilha fica isolada? Não seja uma ilha. Quantas ilhas já desapareceram na história? Isolado. O sucesso na vida não acontece sozinho. Falei, eu gravei um vídeo esses dias e publiquei ele. E é uma verdade, reflete muito o que nós estamos falando aqui hoje. O sucesso na vida não acontece sozinho. Nós precisamos de gente. No vídeo eu dizia assim: tem gente que fala assim: eu não conto meu sonho para ninguém. Eu não, eu conto. Eu conto. Você conta, Jean? Jean está ali. Nosso pastor conta. Ele não tem medo de olho gordo, não. Olho gordo vai para os quintos dos infernos. Para trás de mim, Satanás. Maldição sem causa não tem efeito. Maldição sem causa não tem efeito. 99 criticou você pelo seu sonho, pelo que você espera. Deus levanta um para te ajudar. Aleluia. Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta. Levanta crítica, levanta oposição, vento forte. Mas Deus sempre tem alguém para te ajudar. Eu creio. Precisamos ter boas relações com os amigos, com familiares, até colega de trabalho, gente. Até colega de trabalho são essenciais para o nosso crescimento. Temos que andar juntos, tem que ter alguém do nosso lado. Eu quero prosperar em 2026. Primeiro, prosperar na alma, no seu homem interior. Agora, prosperar nas relações. Lembra de Jonatas e Davi? Eram amigos. Lembra do apóstolo Paulo, no final da sua vida, quando estava ali preso, ele falou: chama o João Marcos para mim e traz os escritos, traz os livros, está frio demais, traz a capa. Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse amigos. Tinha um amigo para levar a capa para ele, para cobrir do frio. Tinha um amigo para levar as literaturas para ele. Precisou de amigo. Salomão disse na Eclesiastes: ai daquele que anda só. Jesus, o Filho de Deus, ele não andava só. Ele tinha 12 que andavam com eles. Aleluia! Gente, até a natureza nos mostra que sozinho não vai. Você coloca fogo, vamos pensar no modelo de fogão a lenha. Você coloca fogo com uma lasca de lenha só? Tenta colocar para você ver o que acontece. Eu fico vendo na chácara, eu falo assim: gente, que impressionante. Coloca só um pau e tenta acender ele para você ver se vai. Precisa de contato até a natureza para acender. Tem 2 paus lá pegando fogo, tira um para você ver o que acontece com os 2. Deus está falando com alguém aqui dessa noite. Prosperar nas relações em nome de Jesus. Uma pergunta para a sua reflexão: quais as pessoas que você tem permitido influenciar a sua vida? Seus relacionamentos estão te ajudando a prosperar? Segura aí. Ou te desgastar? Tem pessoas que só servem para desgastar você e você está insistindo. E Deus está te falando: afaste-se.
afaste-se. Afaste-se dessa inveja, afaste-se, e a pessoa continua insistindo. Terceiro ponto. Então nós já falamos, prosperar onde? Primeiro? Na alma. O segundo? As amizades, as relações. Terceiro, prosperar na saúde. Ó, corpo. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Prosperar, cuidado do corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Abra a sua Bíblia aí. Vamos exercitar a palavra. Diz assim o texto: ou não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, recebido de Deus? O nosso corpo é templo do Espírito, por isso eu devo cuidar dele. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. O seu corpo, por isso que nós não podemos fazer do nosso corpo o que nós queremos. Por isso, nós não podemos fazer do nosso corpo o que nós queremos. Porque o nosso corpo é o que do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo. Se o seu corpo não está sendo templo do Espírito Santo, é uma oportunidade. Você quer prosperar? Então, prosperar na saúde. O corpo, nós precisamos cuidar para que possamos ter energia, disposição. Disposição. Dezembro de 2024. Você prometeu para você que você ia melhorar a saúde. Cuidado físico é ir uma vez no médico. Ver como é que está o motor. Tum, 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 tum. Como é que está esse motor aí? Tem que ir no médico. Conversando com a pessoa essa semana, encontrei com ela, eu vi que ela estava muito magra. Sabe assim que você fica um mês, você vê a pessoa, quando você vê a pessoa está toda chupada? Gente, o que aconteceu? Gente do céu, ó, está acontecendo alguma coisa grave aí, ué. Eu nem falei nada, a pessoa, pastor, emagreci demais, eu nem perguntei nada. Mas a pessoa, uma coisa é emagrecer com saúde. Aí ele disse assim, estou com medo da diabetes. Ué, mas você tem diabetes? Não sei. Jesus amado. Mas por que você não vai olhar, meu filho? Faz um exame. Tenho medo. Tenho medo. Está emagrecendo, não sabe o que é e tem medo. Cuidar, ó. Você tem mais de um ano que você não faz um check-up? Cuidado, hein? Sou 15 anos, tenho 18 anos. Morre também, 15 anos, 18, 20, com problema de infarto. Tem um monte de juventude morrendo aí, dando ataque cardíaco. Não, isso morre de coração, é quando o motor está bem cansado. E tipo o pastor depois dos 50. Cuidado, que a terra já está engolindo um monte de jovem, porque não é normal dos jovens, né? Não é normal fazer exame, fazer check-up, mas aqui o seu pastor, momento cultural, vai fazer um check-up, um exame de sangue pode livrar você de uma morte prematura. Sim ou não? Sim. Ir ao médico é cuidar, é buscar prosperidade física. Deixa eu pegar os homens aqui. Cuida do carro. Isso aqui tem que andar alinhado. É 10 mil para trocar o óleo. Quando dá 9 mil, já corre lá e troca o óleo.
É assim. A casa impecável, que... Não, mas tem que pintar. Beleza. Estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é errado. É a inversão de valores que é um erro. Eu tremi uns anos atrás, que os vendedores eles são treinados, né? Eles são treinados, vender previdência. E aí, num bate-papo e tal, e ali, né? Eles são muito treinados. E aí, uma hora ele me desarmou. Autônomo, né? No SLT na época, e até hoje também, claro. Mas ele esperou aquele momento certo para jogar o pensar. Foi lá no meu cérebro. Ele falou assim: pois é, Ari, você tem carro, né? Aí começou. Você cuida do seu carro. Verdade? Aí eu já vi onde ele queria chegar. Eu já vi, falei assim, nossa, pai. E ele foi apertando. Ó, você é o primeiro provedor da sua casa, não é? Sou eu mesmo. Pois é. Tem seguro o seu carro? Tem. O que acontece se você bater seu carro e dê perca total? E se Deus livre e guarde? Oh, Deus livre e guarde. Mas se você ficar cadeirante? Vende plano de previdência ou não vende? Eu falei assim, Jesus amado, tem sentido, irmãos. Tem sentido ou não tem? Então, cuidar, prosperar em 2026 no corpo, na saúde física. Eu me libertei do refrigerante. Ih, vai afastar agora a falar. Claro, estou liberto. Eita glória! Ó, o reteté de Jeová. Já há alguns anos. Minha esposa deve ter uns 12 anos. Aí eu brinco com o pessoal nas festividades da igreja. Gente, você sabe que eu não bebo veneno. Não, o refrigerante é zero. Não bebo mesmo. Não é um refrigerante zero. Porque a pesquisa recente mostrou que o zero é pior do que o... Se você está duvidando, dá um Google, pesquisa lá para você ver. O zero está comprovado que é pior do que o que não é zero. Só em você, gente, pegar um copo de refrigerante e tomar ele. E para minimizar o desgaste, ter que tomar 32 copos de água, aí você desiste desse refrigerante, gente. Pastor, como o senhor parou de uma vez? Não foi de uma vez, não, foi devagar. Tem gente que é radical e para mesmo. Não foi o meu caso. Fui trabalhando o cérebro, trabalhando a cabeça. Até hoje não me faz falta. Não me faz sofrer quando eu chego numa festa. De jeito nenhum. Saio para comer alguma coisa, não me faz sofrer. Então faz parte, gente, que nós podemos retardar algumas coisas na vida da gente. Eu comia muito torresmo, tive que diminuir. Não parei não, né? Quem também já é demais, ninguém é de ferro, né? Não, e também ninguém é de ferro. Mas se não fosse a minha esposa, gente, quem não sabe aí, eu pesava com essa altura aqui, ó. E, gente, olha para mim, que esse tamanho de gente, 1,60 m e pouquinho. 103 quilos. Tudo emendado, isso aqui era emendado. Hoje vocês veem um pescoço aí, mas antes, tudo emendado. Até os braços eram um pouquinho mais abertos. Tudo todo. Se não é minha esposa, pela facilidade que eu tenho de engordar, misericórdia. Estava de novo com 100 e tantos. Ela me ajuda demais. Mulher sábia edifica sua casa. Puxa minha orelha de vez em quando, eu não gosto não, mas eu fico caladinho. Explodindo por dentro. Calma, ela está certa, você está errado. Então, gente, vamos cuidar do nosso corpo. Fazer as manutenções do corpo é prosperar. É prosperar. Exercício físico, alimentação saudável, ter os cuidados regulares. Precisamos sim ou não? Sabe um cuidado que tem muita gente... Essa eu posso falar que é pecado. Essa, vou falar em alto e bom som, é pecado. Tem tem gente aqui que não está fazendo isso. Dia do descanso. Gênesis, dia do descanso. Jesus também guardava o dia do descanso. Nós
Batista sabemos que não é o dia literal, sábado, o dia físico. É o dia do descanso. O sábado seu pode ser na segunda, devido ao seu horário de trabalho. Não negligencie o dia do descanso. Essa mulher sua aí está precisando de um dia de descanso, viu, marido? Vai dar nem um amém, não, essas mulheres? Gente, o pastor, boca de Deus, fala um negócio desse e você passou a chance, agora é os homens. Calma aí. Ah, pastor, pegou nós de surpresa. Pegou não. Ó, pare com esse negócio, mulher. O homem às vezes tem ali um sábado ou um domingo, você fica socando serviço dele dentro de casa. Precisa de um descanso esse homem. Eita! Aleluia, Senhor! Ninguém vai gritar assim, fala a Deus, não vai? 1, 2, 3. Vocês estão brincando com coisa séria. Meu irmão e minha irmã, você que não está cuidando, fazendo exercício físico, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí é os estudos que falam, inclusive a Bíblia está nos remetendo a cuidar do nosso corpo. Vai fazer uma caminhada, faz o que você gosta, se é um pedal. Eu não sei, gente. Para de desculpa que você não dá tempo. Adianta você ficar morrendo, trabalhar, de que vale ganhar o mundo todo e perder a sua saúde? Eu fiz a transição do texto. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós falamos no primeiro tópico, foi da alma. Aí muitos por excesso de trabalho, perdendo a alma na família, perdendo a sua alma. E o problema é que insiste ainda num negócio que Deus falou para não fazer. O excesso não é de Deus. Não é de Deus. Olha aqui. Pergunta de confronto. Como você tem cuidado do seu corpo? Como? Não sei, eu sei aqui do meu quadrado, e você? Qual que é a estratégia? O que você está evitando para você cuidar do seu corpo? O que você está evitando fazer que vai te fazer bem? Eu vou evitar de fazer isso, porque evitando de fazer isso, vai fazer bem nesta área do meu corpo. Intimidade do casal, é saúde do corpo. Tem casal que pecava lá no namoro. Agora casou e peca. Pastor, o que é isso? Não fazendo, peca. Está quebrando o mandamento bíblico. Quem é bom entendedor, entendeu aí. Como você tem cuidado do seu corpo, ele está sendo uma ferramenta de Deus para cumprir o propósito, o seu propósito, ou está sendo negligenciado? Se sair na rua para fazer o evangelismo aí, quando vê um morrinho assim, você fala assim, cruz credo, tem que passar por aí, não tem um atalho, não? Vai ajoelhar para orar, está morrendo, não tem força. Levantar de manhã então da cama, Deus nos acuda. Terrível. Gente, o negócio é sério. Deus dá essa mensagem de um presente de Deus para a igreja, para preparar para entrar 2025, melhor, prosperando em nome de Jesus. Penúltimo. Vamos parar aqui no terceiro? Curiosidade é um negócio tremendo, né? Pode estar cansada, a pregação pode estar assim te dando sono, mas e a curiosidade? Então vamos aqui para o penúltimo. Vou ver qual é a reação de vocês.
Prosperar nos recursos. A gestão da prosperidade material. Vocês estão com medo de quê? Eu não falei que é pecado falar de coisa material. 4. Prosperar nos recursos. Vamos prosperar nos recursos. Inclusive, dia 1º tem a palestra. Gente, você pode pegar uma chave ali que muda a sua maneira, você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro de forma justa, honesta, trabalhando com inteligência artificial. Inteligência artificial. Vamos entender isso aqui dia 1º. Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Parêntese. Não generalize falando que é todo. Não tem no texto assim, todas essas coisas. O texto ele é muito claro. Leia o contexto. Está falando de 3 pontos: comer, vestir e beber. Deus prometeu o necessário e Ele cumpre. Nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência. Filho, você pode passar a luta que for. Passar fome, mendigar, você não vai. Porque Deus cumpre o que prometeu. Então, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Não é primeiro o reino da terra. É o reino de Deus. Então não são todas as demais coisas, como às vezes a pessoa acrescenta no texto que não tem. Todas estas coisas que ele acabou de falar no capítulo 6 de Mateus. Lucas 16:11. Se, portanto, vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, está vendo aí? Deus confia a riqueza, gente. Quem lhes dirá, confiará as riquezas que são verdadeiramente valiosas? As espirituais? Então, o texto não está demonizando material, demonizando riqueza. Não, o texto está falando com clareza. Olha, tem a riqueza sim, mas não coloque nela o seu. Agora, a prosperidade, gente, eu creio que é um resultado de uma busca a Deus. A prosperidade de recursos. Porque, gente, de que adianta a pessoa, Deus deu graça, deu projeto, a pessoa enriqueceu, tem reserva financeira, etc, etc, etc. Multiplicou os bens. E de que vale isso, sendo que isso não ajuda as pessoas em nada? Deus, quando Ele te abençoa, por exemplo, com um carro, Ele está, no coração de Deus essa pessoa vai abençoar outras com esse veículo. A mente de Deus, declara comigo assim: Deus, quando me abençoa, Ele pensa na coletividade. Verdade ou não? Então, vamos ter um entendimento correto das coisas, dos recursos que o Senhor nos dá. E é o 4º ponto. Provérbios 8:18. Ou seja, vamos colocar as nossas finanças debaixo do domínio de Deus. Provérbios 8:18. Vamos para a reta final aqui. Olha que texto. Esse texto aqui, Deus me mostrou ele aqui antes do culto. Eu falei assim, eu tenho que colocar isso aqui. Esse é extraordinário. Fui ler a Bíblia aqui antes de começar o culto. Então, é a revelação divina para alguém aqui nessa noite. Olha o que o texto diz. Provérbios 8:18. Deixa eu ver aqui. É o mesmo texto. Riquezas e honra estão comigo. Está com quem? Ele está dizendo isso aqui, gente. Então, riquezas e honra e prata e ouro. Para que está com Deus? Para quê? Ou Ele colocou nós aqui na terra só para, como se diz, comer o pão que o diabo amassou? Nada disso. Nada disso. Tem prova, tem dificuldade, tem, mas que eu vou comer o melhor da terra, eu vou. Riquezas e honra estão comigo. Assim
como os bens duráveis e a justiça. Não coloque nas coisas materiais do seu coração. Não coloque. É o texto de Provérbios 8:18. Prosperar nos recursos é ser bom administrador do que Deus nos deu, reconhecendo que Ele é o dono de tudo. Deus é dono de tudo? Vocês lembram do Salmo 24? Do Senhor é a terra, o mundo e os que neles habitam. Os nossos bens, nossos na força da expressão, mas a Bíblia diz que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Gente, por que nós apegamos tanto a casa, a sofá, a cadeira, a carro, a prédio? Meu Deus do céu, o Senhor nos liberta desse trem. É o que o apóstolo Paulo falou, aquilo que ele não queria fazer, a carne era terrível, levando ele a fazer. Então é somente com a ajuda do Espírito Santo, gente, para a gente não colocar o coração nas coisas. Ou você acha que é fácil para mim? Ou você acha que é fácil para o seu vizinho que está do lado e não colocar o coração nas coisas? É um desafio, mas a Bíblia diz, tudo é possível ao quê? É o que crê. Os bens que o Senhor nos confiou, gente, de alguma maneira nós temos que liberar sobre a vida de alguém. É isso que nós estamos fazendo? Ao Salmo 24, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, o que você tem e os que nele habitam. Então queremos ser uma árvore frutífera? Para quê? Espera aí. A árvore dá fruto para ela mesma? A árvore dá fruto para quem? A árvore dá fruto. Você chega lá, ei, que laranja delícia. A árvore está te fornecendo. Ei, manga doce, doce como mel. Eita. A árvore está dando fruto para você. Você é uma árvore, amém? Uma árvore plantada em Deus. Lembra do Salmo 1? Dá o fruto na estação. Tudo que fizer vai. Está no Salmo 1. Você é árvore em Deus. Deus é as correntes de águas. Isso aqui é poético. E você está plantado junto às correntes de água. Eita glória! Eita glória! Deus é lindo! Deus é lindo demais! 2026 nos aguarde, permitindo o Senhor, eu vou prosperar! Aleluia! Eu vou prosperar nos recursos. Uma maneira de prosperar nos recursos, sabe o que é? É semeando. Vai semeando e vai colhendo. E vai frutificando. Uma pergunta. Você está buscando prosperar financeiramente para si ou para abençoar o reino de Deus e os outros? Nesse último mês, você abençoou alguém com suas posses? Com a sua moto, com a sua bicicleta, com o seu carrinho de mão, com o seu martelo, com a sua marreta, com o seu motorzinho, não sei. Você abençoou alguém? Ou quando o vizinho vai lá e fala assim, Ari, você me empresta aí um martelo, me empresta aí uma ferramenta. Aí eu falo, lá dentro de mim, eu tenho, mas não empresto, né? Lá dentro de mim, não empresto não. Porque um dia eu emprestei uma outra pessoa e não devolveu. Olha só a mente que não é de Deus. Por causa de uma marca de outra pessoa, agora o outro... Uma ferramenta, gente. Aí se estragar, uma ferramenta não tem tão passageiro, um veículo tão passageiro. Oh meu Deus, limpa essa mente nossa. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Como você tem lidado ou tem gerido suas finanças?
Casal tem que fazer a gestão da finança juntos, viu? Casais, vocês estão me ouvindo? Não fica esse negócio de marido faz o que quer, mulher faz o que... Precisa conversar. Aí prospera. Prospera mesmo. Casal ajustado prospera. E a última aqui. Prosperar na prosperidade espiritual. Crescendo em Deus. A verdadeira prosperidade espiritual ocorre quando nós buscamos primeiro o reino de Deus. Eu vou citar uns textos aqui bem rapidinho para a gente orar. João 15, 5. Presta atenção, não vai dar tempo de você olhar não. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, sem... Ah, pastor, mas o ímpio, o macumbeiro, eles fazem. Gente, aqui não está falando disso. De trabalhar, não. Sem mim nada podeis fazer. É orar pelas pessoas, é abençoar as pessoas, é impor as mãos, é interceder, é fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, é isso que ele está falando. Sem mim, sem ele, nada podeis fazer. É isso que ele está dizendo. Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, tudo isso para 2026, começando hoje. Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Isso aqui é uma vida espiritual próspera. Vai refletir onde? Nos frutos. Uma árvore boa dá frutos bons. Josué 1:8, medita nesta palavra dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Nós estamos falando de prosperidade. E serás bem sucedido. 2 Pedro 3:18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meditar na palavra traz o quê? Prosperidade. Quem é próspero em sua vida espiritual é comprometido com a obra de Deus, comprometido com a igreja, comprometido com as células das casas, comprometido com os ministérios. Quem é próspero espiritualmente falando, tem uma vida espiritual próspera, ela entende que precisa ser fiel com as suas posses para a obra de Deus. Isso é prosperidade. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco, com vocês, até o final dos tempos. Prosperidade espiritual precisa crescer em sabedoria. Precisa buscar Deus, precisa envolver com as coisas do Senhor. Porque Ele quer nos transformar de dentro para... Não é de fora para dentro. A prosperidade espiritual é como uma árvore que cresce de forma maravilhosa. Ela cresce lá de dentro para fora. É ou não é? Ou você vê uma árvore crescendo de cima para baixo? Inversão de valor. Não é isso que eu sei. Então, nós temos que buscar força em Deus. Eu estou finalizando. Estou na conclusão. Para a gente colocar em prática o que nós aprendemos aqui hoje. Porque é a palavra de Deus, o Senhor, que nos fortalece. Seja grato a Deus. Busque servir a igreja. Desenvolver um trabalho social na região. Nós estamos precisando de gente para encabeçar um projeto social aqui que nós temos. Aqui, ó, cada um tem uma função. A unha tem uma função, tudo tem uma função, gente. Se você é unha, faça bem o que a unha é capaz de fazer. Se você é uma pequena artériazinha, mas se entupir uma artériazinha dá BO, dá problema. Então, vamos andar junto para 2026, vamos crescer mais em nome de Jesus Cristo. A sua vida espiritual tem sido sua prioridade? Você tem se alimentado de Deus e da sua palavra? Ou tem se deixado levar pelas distrações desse mundo? 2026 está à porta. O que você vai fazer para prosperar em cada uma dessas áreas que acabamos de falar? Alma, relações interpessoais, saúde, recursos e também a vida espiritual que é em Deus. Deus deseja que eu e você sejamos prósperos. Fique de pé nessa noite.
Esse sermão de hoje tem um propósito de te desafiar e confrontar você nessas 5 áreas. Nessas 5 áreas. Para que você possa florescer, se preparando para 2026 com um sucesso integral em nome de Jesus Cristo. Pai, está aí a tua palavra que foi ministrada. As 5 áreas que nós precisamos nos preparar para 2026. A jornada da prosperidade começa hoje, para a glória do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, faça com que cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite possa prosperar sobremaneira, possa prosperar poderosamente nessas 5 áreas que foram ensinadas pelo poder do Espírito Santo. Deus, eu quero prosperar e o teu povo também. Nos ajude nas nossas fraquezas, amado Espírito Santo. Pega em nossas mãos, livra-nos de cair em tentação, fortalece, meu Pai, a nossa alma, o nosso corpo, fortalece para que possamos finalizar este ano, permitindo o Senhor, e começar 2026 prosperando nessas 5 áreas, em nome de Jesus Cristo. Amém!